Paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, Pastor Eliezer Bradiones falando com vocês aqui. Fui chamado para falar para vocês sobre a importância dos ministérios dentro da igreja. E é impossível falar sobre esse tema sem que nós mencionemos o capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a partir do versículo 3, que eu menciono aqui para vocês, que eu leio para vocês. O apóstolo escreve assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, verso 8, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Agora preste atenção nessa ênfase que o apóstolo Paulo dá. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ainda mais atenção nessa parte. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eu poderia continuar no verso 15 e verso 16, mas a gente pode fazer uma pausa aqui e começar a falar um pouquinho sobre a presença dos ministérios, não é nem a necessidade, a presença dos ministérios na igreja, e também falar sobre como nós podemos servir a igreja através dos ministérios que Jesus entregou nas nossas mãos. Porque é inevitável que os ministérios estarão na igreja, porque o apóstolo disse que quando Jesus subiu ao alto, ou seja, na ocasião de sua glorificação, ele distribuiu dons através da pessoa do Espírito Santo na igreja. Nós promessistas, nós acreditamos nos dons do Espírito Santo, os dons sobrenaturais, como por exemplo profecias, como por exemplo falar em línguas, como por exemplo discernimento de espíritos e os outros dons que se seguem, que estão registrados na lista de 1 de Coríntios, capítulos 10, 11 e 12, é onde o apóstolo Paulo discorre sobre isso. Mas nós temos outras listas de dons em que a maior parte dos estudiosos vão categorizá-los, vão colocá-los em 3 categorias. Primeiro, esses que nós já falamos, que são os dons sobrenaturais. Nós, promessistas, como bons pentecostais que somos, nós acreditamos que do mesmo jeito que o Espírito Santo operava através destes dons sobrenaturais na igreja primitiva, ele também opera na igreja moderna. Então nós somos continuistas. Nós acreditamos que o Espírito Santo continua operando da mesma forma. Entretanto, nós também acreditamos que estes dons eles são de ocasião. Quando o Espírito Santo usa uma pessoa com um determinado dom, ela não possui aquele dom. De acordo com a informação que o apóstolo Paulo nos dá em 1 de Coríntios capítulo 11, onde ele está descrevendo o uso dos dons na igreja, ele diz que o Espírito Santo dá a cada um quando ele quer. Ou seja, a pessoa ela não fica dona deste dom. Ela não recebe este dom de maneira perene. E nós temos outras categorias de dons que são listadas em 1 de Pedro, em Romanos, e essa lista que nós colocamos em Efésios, que nós acabamos de ler em Efésios. Bem, os outros dons, as outras categorias, além das categorias de dons sobrenaturais ou dons de poder e atuação do Espírito Santo, os outros dons também são de poder e atuação do Espírito Santo, mas eles já são dons com características mais perenes,
como por exemplo os dons de governo, que são, no caso aqui, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, e dons de ensino, que estão dentro dessa mesma categoria ministerial, e por fim os dons de serviço na igreja, como por exemplo o apóstolo Paulo fala em Romanos, quem foi dada a graça para ofertar, que oferte com abundância. Quem foi dada a graça para ensinar, ensine como se estivesse ensinando os oráculos de Deus. Bem, eu poderia falar sobre cada uma dessas listas, mas não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito é falar principalmente daquilo que o apóstolo fala a partir do capítulo 12, do porquê Jesus fez isso, ou porquê a Trindade resolveu derramar dons em cada crente dentro da igreja. Não há nenhum crente que realmente crê em Jesus, que realmente nasceu de novo, que não possui um dom através do qual ele servirá o corpo de Cristo e edificará o corpo de Cristo. Os dons nunca são somente para a edificação própria, os dons são para a edificação da igreja. Então, nós já podemos traçar aqui um dos primeiros porquês nós devemos exercer nossos dons na igreja. É que se você não exercer o seu dom, se você não exercer o seu ministério, o ministério para o qual Deus chamou você, seja dentro do corpo, no momento em que o corpo está reunido, ou quando o corpo de Cristo está espalhado, cada um em seus afazeres, eu não sou edificado. E isso é um prejuízo espiritual para mim. Quando você se nega a servir, a entrar num ministério e servir a igreja, pessoas são prejudicadas, os irmãos em Cristo são prejudicados. E qual é o prejuízo? Bem, o apóstolo Paulo fala no verso 12 que ele deu ministérios, e ministérios são presentes, é por isso que na Bíblia você vai ver essas duas linguagens, tanto dons quanto ministérios às vezes são usados de maneira intercambiável. No capítulo 4, verso 12 de Efésios, ele diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, a necessidade, a importância dos ministérios dentro da igreja é com o fim de edificar o corpo de Cristo, de preparar cada um dos irmãos para fazer as boas obras, as quais Deus já preparou de antemão para os fiéis, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala isso. E não somente isso, no verso 13, ele diz que não é somente para preparar-nos, ou seja, para treinar-nos, equipar-nos para fazer a boa obra, mas também, ele diz no verso 13, até que todos alcancemos duas coisas. A unidade da fé, que ele fala no capítulo 3, no capítulo 4, do verso 1 até ali mais ou menos o verso 8, que nós devemos lutar pela unidade, porque o Espírito Santo trabalha no corpo para produzir unidade no corpo, para que nós não sejamos, como as outras organizações humanas, completamente divididas, para que a igreja caminhe de maneira unida. Não somente isso, mas também para que nós alcancemos a unidade da fé. Não é que nós vamos pensar sobre todos os assuntos da vida humana da mesma maneira, mas nós chegaremos à unidade da fé, que nós teremos as nossas diferenças em alguns pontos ou outros, mas naquilo que é substancial e mais importante, que é a nossa fé, nós alcançaremos unidade. E ele diz também para que nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, para que nós, quando você exerce o seu ministério, quando eu exerço o meu ministério e edifico você, e você exerce o seu ministério e você me edifica, nós passamos a conhecer mais o Filho de Deus. A fim de que, olha, sempre tem um afim, sempre tem um propósito depois disso, até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, até que nós sejamos maduros como Cristo foi, que não foi enganado pelos ventos de doutrinas, que não foi enganado pelas palavras de Satanás, porque esse também é o terceiro objetivo dos ministérios, a importância dos ministérios dentro da igreja. O apóstolo diz, o propósito é que não, verso 14, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens
que induzem ao erro. Ou seja, além de edificar, de promover crescimento, de promover o conhecimento de Cristo, os ministérios na igreja evitam que nós sejamos vítimas das falsas doutrinas, ou como os apóstolos chamam, doutrinas de demônios, que são extremamente perigosas e danosas para a nossa fé. Eu mesmo, pessoalmente, eu quase fui enganado uma certa vez na minha vida, não fosse por uma pessoa, não fosse por uma irmã, que pela graça de Deus abriu os meus olhos e eu ouvi as palavras dela e não caí naquela doutrina enganosa que poderia ter destruído a minha fé em Cristo Jesus naquele período da minha vida. E agora sim eu leio os versículos finais. O apóstolo diz, verso 15 e verso 16 do capítulo 4 de Efésios: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Os ministérios na igreja, eles significam que nós temos papéis a exercer na nossa igreja. Nenhum papel é mais importante do que o outro, mas nós temos papéis mais abrangentes, mais fundamentais para o funcionamento do corpo. Como, por exemplo, o ministério pastoral. Por que é um ministério que está sempre à vista de todo mundo? Porque o pastor, ele engloba em seu chamado dois dons. A necessidade do ensino, o dom do ensino e o dom do governo. Porque ao mesmo tempo que o pastor ensina, ele também governa a igreja. Não significa que ele é um dom mais importante do que os outros dons. Não significa que ele é um ministério mais importante do que os outros ministérios. Afinal de contas, quem serão aqueles que edificarão a vida pessoal e a fé pessoal do pastor? Bem, são todos os outros ministérios restantes na igreja. E não somente dentro do serviço do culto, também fora daquilo, porque Jesus precisa ser glorificado não somente dentro, no momento em que o corpo de Cristo se reúne, mas também fora, quando o corpo de Cristo, quando cada pessoa, quando cada irmão está nos seus afazeres diários. E essa é uma das maiores necessidades que nós temos hoje, resgatar esta unidade. Portanto, meu irmão, que em nome de Cristo Jesus, você exerça seu ministério com zelo, exerça seu ministério com sabedoria, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, acho que é no capítulo 15, finalzinho do capítulo 15, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não é em vão. O Senhor não se esquece do nosso serviço. Se ele não se esqueceu das esmolas de um gentio romano, capitão de uma guarda romana chamada Cornélio, ele não se esquecerá do nosso serviço para os santos. Que em nome de Cristo Jesus você possa exercer o seu ministério com zelo, com amor pela obra, porque um dia receberemos essa recompensa de ver o Senhor nos aprovando pela fé, pelo nosso bom serviço prestado aos santos. E não somente isso, também teremos a recompensa de vermos pessoas sendo edificadas diante de nós, porque Deus foi tão misericordioso e gracioso conosco, que nos deu um dom que não é natural, para que nós pudéssemos abençoar a sua obra, para que nós pudéssemos abençoar uns aos outros. Que em nome de Cristo Jesus essas palavras possam entrar em seu coração, que elas possam te ajudar a exercer o teu ministério com fé e com ousadia no poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Até a próxima e a paz do Senhor.